Analisantes, oi! Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu sou Paula Febe, escritora e psicanalista. Nosso analisante é um dos grandes blogueiros de literatura do Brasil. Na verdade, o considero um dos melhores críticos de literatura do país. Sem medo de dizer o que acha sobre o que lê, ele também é escritor. E tem um dos melhores humores que conheço. Bem-vindo, Yuri! Yuri, muito bem-vindo ao meu divã. Tô muito feliz por você estar aqui, viu? Obrigado, Paula. Que ótimo receber esse convite seu. Que legal. Me fala, como você tem estado? Olha, vir para São Paulo é sempre uma experiência... Quando eu venho para cá, eu me sinto uma espécie de junkie, assim, porque eu gasto muito dinheiro e eu sinto que eu estou fazendo tudo errado. Então eu acho que é meio que essa é a sensação geral. Assim. Mas é São Paulo que faz você sentir que tá fazendo tudo errado? Não sei, é porque eu acho que aqui eu acho que eu cedo mais aos impulsos e aos prazeres, enfim. Aí como mal, bebo pra caramba, tem isso assim, sabe? Então eu tava passando ali na frente eu tava voltando do Lollapalooza. E aí a gente pega um trem ali, né, da linha Esmeralda pra sair, assim, e aí na volta tava cheião, assim, né? Tava aquela fila pra subir a escada rolante e tudo mais. E eu pensei, poxa, isso aí essa é a realidade mais paulistana de todas, assim, tipo uma fila na escada rolante pra todo mundo subir o trem, assim. Só que agora é um momento de festa, tava todo mundo voltando do negócio, ou indo, etc. Mas o importante é que, assim, eu acho que o metrô, a condução, o transporte público ali, é meio que o elemento mais basilar assim, do cotidiano, acho que do paulistano proletário, assim, é passar um tempo espremido numa fila de escada rolante, assim, acho que essa vai pro trem e tal. Mas eu acho que quando a gente viaja, a gente costuma viver uma vida diferente, né? Eu acho que sim, a gente sai muito da rotina e acho que sair da rotina permite com que você ressignifique o seu personagem, talvez, assim, né? Falar, tá bom, 3 dias aqui de... Descobrir novas faces do personagem de também. Né? Aqui, né? Comer parmegiana todos os dias, coisa do tipo. Yuri, eu quero saber do Livrada, porque todo mundo te conhece por lá. E eu queria entender como ele começou, porque eu não sei. Tá, o Livrada, ele, antes dele ser o canal no YouTube, ele era um blog, né? Que ainda existe o blog, ele tá lá. Eu deixo os textos lá para todo mundo consultar, até porque tem muita gente até hoje que sente saudade da época que eu escrevia no blog. Acho que só gostava do jeito como eu escrevia lá, eu pensava, pô, volta com o blog e tal. Mas o blog começou como uma válvula de escape para mim. Antes de eu me formei em jornalismo, e eu fui trabalhar numa empresa de... Sabe o que é Branded Content? Que é essa coisa de você escrever textos jornalísticos para veículos não jornalísticos e construir a marca de alguma coisa, enfim. E eu tinha um cliente lá em que eu trabalhava, e eu estava me formando, estava terminando meu TCC, aquela coisa toda, mas já estava atuando, assim. Então foi minha primeira experiência com o trabalho, aquele trabalho que você precisa estar lá, né? Não é mais aquele estágio que, tem outros por aí, não, agora era um emprego mesmo. E eu acho que o primeiro emprego, não sei, apesar da recompensa financeira que ele tem, assim, eu acho que é sempre um momento triste, assim, que é um momento em que a engrenagem te fagocita de uma vez, né? Você começa a entender como sua vida vai ser, né? E aí você entra na máquina de moer carne de uma vez por todas. Eu tinha um cliente lá que era um site de importação de medicamento oncológico. E eu tinha que abastecer 2 blogs. Um blog voltado para paciente, um blog voltado para
para médicos. E, assim, é blog mesmo, porque nessa época era a época dos blogs, né? Todo mundo tinha blog, né? Não tinha tanto linha do tempo de Facebook. Quando nasceu o Livrado? 2010. Né? Então, todo mundo tinha um blogspot naquela época, um WordPress, um negócio do tipo, e as pessoas escreviam lá numa espécie de... Né, como as pessoas depois convencionaram fazer hoje nos stories e antes disso no feed do Instagram e antes disso na linha do tempo do Facebook, as pessoas atualizavam ali um pouco da vida delas ou faziam alguma reflexão, alguma coisa do tipo. Então todo mundo tinha blog e era muito comum que as pessoas lessem blogs. E aí eu tinha que ficar escrevendo de segunda a sexta sobre câncer, e era isso, assim. Então era câncer de manhã, câncer de tarde, de segunda a sexta. E eu falei, pô, tá chato, né? Chato ficar falando de câncer, porque daí... Aí todos os cânceres assim, tem a parte, tem um parágrafo que você tem que explicar como é que é tem um termo, sobrevida, né? Tem que explicar como é que é a sobrevida do paciente do câncer, enfim. Aí tem uns que a pessoa, depois que é diagnosticada, a pessoa dura, sei lá, 6 meses, tem outros que dura 4 anos, mas nunca é muito mais do que isso, assim. Eu achava um negócio muito deprê. E aí eu tinha esse costume de ler bastante livro, desde a época da faculdade, enfim. E falei, acho que eu vou escrever uns textos sobre as minhas leituras, fazer como se fosse uma resenha. E aí eu fiz o Livrada. E o Livrada, na época que começou, tinha muito pouco veículo de internet, assim, dedicado a livros, assim, grandes, assim, que eu digo, né? Tinha uns 3, assim, pouca coisa. E eu lembro que o que eu fiz ali de diferente no Livrada naquele momento foi só fazer uma abordagem mais despojada sobre o livro, porque eu achava que o mundo da literatura na época era um mundo muito sisudo, muito sério, muito vetusto, assim. Eu achava, pô, né, umas discussões meio modorrentas. Hoje em dia a literatura está super pop, as pessoas leem muito, todo mundo lê pelo menos algum livro. Os livros estão cada vez mais bonitos, né, mais gostosos de ler, diagramação, fonte, papel. As pessoas pensam mais nisso. Assim, na época era uma coisa, né, poucas editoras faziam um trabalho bonito de objeto livre para cultuar o negócio, então também acabava discutindo um pouco isso, assim, um aspecto gráfico dos livros. Na época tinha a Kozak Naif, que era, até hoje, né, uma referência de editora de livros de luxo, né? Que voltou agora, né? Voltou, né? O Kozak deu uma entrevista inacreditável para Piauí, você viu? Aquele cara é um patrimônio, assim, do Brasil. O cara é inacreditável. E ele falando assim, porque ele me deu até um aperto no coração, assim, dele, assim, que ele falava assim, pô, a galera nunca me considerou, sabe, intelectual. Você fala assim, só um menino rico aí brincando com o brinquedo dele, né, que é editor, assim. E o cara, pô, tem formação lá na França, assim, a formação do cara é renascentista, assim. E aí, tipo, os caras, assim, tipo, sei lá, da USP, da Unicamp, assim, desdenhando ele, assim, um cara rico aí, não sei o quê. Mas enfim, tinha esse cara. Então fazia isso, né? Falava de um jeito mais descontraído. E você ainda fala assim, na verdade? Falo. Na verdade, eu acho que eu tô cada vez mais sério, assim. Eu acho que eu já fui mais. Acho que sim. Eu acho que eu comecei a ficar um pouco... Porque também eu acho que parte disso, dessa irreverência, também é aquela arrogância juvenil de você, né? Tipo, quando você é mais novo, você não tem muita... não tem muitas vênias assim com as pessoas, só chega e fala as coisas mesmo, né? Tem meio... Mas o fato de ser despojado não retira isso. Não, ele não retira, mas eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco mais de cuidado com o que eu falo. Entendi. Diferentemente de antigamente, que eu Entendi. falava meio que o que eu estava sentindo mesmo, sem considerar alguns aspectos que depois eu fui percebendo que era importante. Mas eu acho que a coisa mais interessante é que depois que começou a dar certo, eu comecei a pensar nisso, e também em comparação com os outros veículos que vinham surgindo, é que eu queria que o Livrada ele não parecesse uma aula de literatura, sabe? O quanto mais eu conseguisse me desviar do modelo
de uma aula de escola, para mim seria mais legal. Né? Porque eu acho que a gente ainda não aprendeu muito a falar de literatura fora assim, do formato de uma aula expositiva, sabe? E é meio que uma aula expositiva, não tem jeito. Então, o que eu tenho para fazer é falar de livro da forma que eu gosto, mas assim, tangenciando às vezes alguns assuntos que sejam mais centrais, para poder colocar um pouco mais das impressões, né? Porque eu acho que o trabalho do crítico, do resenhista, etc., ele precisa, né, da parte teórica, precisa da parte técnica, mas a subjetividade é muito importante. Então eu acho que essa é a parte que me pega mais. Assim, eu acho que se a gente conseguir ser mais subjetivo, sem ser leviano e sem parecer uma aula de português, eu acho que está ótimo. Como ler um livro? 1. Escolha um livro. 2. Adquira um livro que você queira ler. 3. Leia seu livro. Eu até trouxe isso, curiosamente, por uma questão minha. De ver alguns críticos, de repente, falando da literatura feminina, porque eles acham que, por exemplo, mulher não deveria fazer esse tipo de literatura de terror ou alguma coisa assim. Então, eu já vi isso acontecer, a pessoa colocando a mágoa dela, porque nós estamos tendo espaço, entendeu? Entendi. É um pensamento meio contraditório, né? Eu acho que o terror é essencialmente um gênero feminino, Eu né? também acho. Eu acho que as mulheres, elas consomem muito mais terror do que os homens, E a gente também produzem muito mais terror do que os homens, e a gente vive mais terror do que os homens. Quer dizer, é mais familiar, né? Você pensa assim que o maior medo de um homem médio hoje em dia, qual que é? Né? É ir para a cadeia e ser estuprado na cadeia. Né? É a única coisa que coloca um real terror na cabeça de homem. Isso é meio que o dia a dia de qualquer mulher. E a gente tem que se relacionar com quem nos ameaça. Né? Exato. É uma coisa... Então, assim, eu acho que o terror é um elemento 100% feminino. Eu acho que os homens se apropriaram disso, acho que pelo gosto, pelo gore, pelo sangue, pelos miolos, enfim. Mas não é isso que é o terror. Não é se expor à nojeira, né, que é o terror. Né? O terror é justamente esse fiozinho íntimo que é puxado por alguém que aborda alguma coisa que de alguma forma faz um paralelismo com o medo que você tem na sua vida. Totalmente. Né? E você consegue lembrar, se é que tem esse momento, se não foi desde quando você nasceu, que os livros entraram na sua vida? Isso é legal, porque eu acho que eu sempre considerei que o meu caminho pela literatura ele foi muito solitário e individual, assim. Mas é uma lembrança falsa, porque na verdade minha mãe foi minha grande incentivadora de leitura. Minha mãe sempre leu, ela sempre assinou revistinha, ela Turma da Mônica para mim, me dava aqueles livros que não tinham nada escrito, que era livro só de imagem, né, para quando você é analfabeto, enfim, tem isso. E minha mãe tinha uma biblioteca grande, assim. Minha mãe é uma pessoa estudiosa, ela foi professora de filosofia durante muitos anos, e ela tinha uma biblioteca grande que era muito mista, assim. Eu acho que as escolhas literárias da minha mãe passavam pelas coisas que ela lia, pela formação dela, e umas leituras que eram muito variadas. Então, minha mãe lia, sei lá, Humberto Eco e Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo. Né? Ela gostava muito de crônica, ela lia muito Mauro Razzi, muito Mário Prata, enfim, essa galera. E ela sempre me incentivou bastante. Assim. Eventualmente, quando eu fiquei meio pré-adolescente, eu li algumas coisas da estante dela, li um Sueli Ventura aqui, um Toreiro ali, essas coisas. Mas foi uma coisa que você não teve um momento de parar de ler, por exemplo? É porque, assim, eu acho que quando eu era criança eu não contabilizava muito bem assim, estou lendo, né? Era só mais uma coisa que eu fazia. Não era minha prioridade, não era minha grande paixão, mas era uma coisa que estava sempre lá, né? Sempre lia, nem que fosse um gibi, estava lendo, né? Meu pai tinha aquela rotina
de todo domingo ir até a banca de jornal, comprar uns 3 jornais, umas 2 revistas, e aí eu sempre ia com ele, e eu podia pegar alguma revista para mim também, então eu lia bastante coisa assim, né? Fui leitor da revista 7 durante muito tempo, lembra da 7? De cinema, né? Li muito Mad, enfim, essas coisas assim. Então li revista, li gibi, li alguns livros para a escola, nada que tenha me chamado muita atenção, mas eu acho que foi quando eu fiquei adolescente mesmo, que daí eu comecei a ler algumas coisas por vontade própria, influenciado por fontes externas também, obviamente, mas que eu queria ler e que estava fora da realidade da biblioteca da minha mãe. Assim. E aí eu li, por exemplo, tinha uma banda de hardcore que eu gostava muito, que era o Jason, que é uma banda do Rio de Janeiro, e que eles tinham 3 discos na época. Eles tinham um disco chamado Odeia Eu, os nomes são ótimos, assim. Outro chamado Eu Sou Quase Fã de Mim Mesmo, e um outro chamado Eu Tô Denis. Eu achava as letras deles incríveis, assim. As letras deles eram maravilhosas. Tinha umas músicas assim clássicas, assim, A Bela Canção Que Eu Não Escrevi, Que Bom Que Eu Não Amo Ninguém, coisas assim. E eu achava as letras muito criativas e muito diferente de tudo que eu ouvia muito punk rock e tal. E eu achava as letras dele muito mais pessoais, mais introspectivas. E como é uma banda do underground, assim, tinha um trânsito, mandava e-mail, trocava e-mail com as pessoas, enfim. E o baixista, né, que é o Flock, que hoje é meu amigo, inclusive, e tudo mais, perguntei para ele, cara, ele que escrevia as letras, né? Eu falei, eu gosto muito das suas letras, assim, o que você consome, né, quais são suas referências aí para escrever essas letras? E daí ele falou assim, eu leio muito Charles Bukowski, que pode parecer uma escolha meio óbvia, mas assim, para mim que eu tinha 15 anos, claro, eu não conhecia, claro. Né? E aí eu falei, vou ler então também. Imagino para um menino dessa idade pegar o Bukowski pela primeira vez, assim. Porque eu acho que o Bukowski ele fala muito ao coração do adolescente, porque eu acho que quando a gente é adolescente tem um certo uma certa não pactuação com a sociedade. A gente está virando adulto e a gente não quer virar adulto, e a gente não quer fazer parte desse trabalho, ficar planejando férias, sabe? Você quer ser um vagabundo, você quer ficar enchendo a cara num bar, vendo o que aparece aí, se não aparecer nada tudo bem, a sua vida é isso, mas pelo menos você não tá sujeito ao esquema óbvio das coisas. Então aquilo ali, quando você tem 15 anos, assim, cai como uma luva, né? Porque é a vida mais glamurosa que um adolescente pode conhecer, até porque ele não conhece outra. Então, na verdade, assim, a vida do Bukowski é uma vida meio de adolescente, assim, ele não trabalha, ele enche a cara, ele, enfim, arruma briga, conta história, ignora a responsabilidade. Exatamente, né? Então, assim, perfeito, né? E Yuri, me fala, o que você acha que alguma característica assim que você tem desde a infância que você traz até hoje para você, que você consegue enxergar, além da leitura, claro? Eu acho que eu não sou muito acostumado a falar de mim, assim, a tentar me definir, assim, sabe? Isso é um negócio que sempre me deixa meio... Mas aí que é bom. Meio tenso, assim, porque eu acho que eu sempre suspeito muito de quem se define muito, assim, sabe? A pessoa fala assim, porque eu sou assim, não sei, né? Acho sempre muito suspeito. Mas sei lá, eu acho que uma coisa que eu acho que eu sempre tive, e talvez sempre vá ter, infelizmente, é que eu acho que eu sou muito contestador. Eu acho que eu gosto de olhar para as contradições e para as incoerências de absolutamente tudo e denunciá-las. Isso é uma coisa que eu gosto, até porque eu acho que isso, de certa forma, acaba sendo uma espécie de defesa minha contra essa imposição de coerência que as pessoas colocam em tudo que elas fazem, né? Então, se você por exemplo, um intelectual, um escritor, você tem que ter um discurso X que passa por esse um certo ponto, jeito, né? isso e comprar o pacote ideológico inteiro. Por sorte nesse sentido, né? Para todo o azar de todo o resto, mas por sorte a gente vive numa realidade
capitalista neoliberal que denuncia essas incoerências muito facilmente, porque diante do capitalismo só existe o capital como último propósito, e a gente consegue ver que tudo aquilo que as pessoas dizem fazer à margem da lógica capitalista, na verdade, é justamente para reforçar essa lógica. Então, eu me sinto... e claro, eu me sinto muito mal de viver numa sociedade capitalista, né? Existe esse mal-estar que passa por todo mundo, e eu acho que ver esse tipo de incoerência, eu acho que me acalma no sentido de ver que todo mundo é incoerente, todo mundo é contraditório, todo mundo é um pouco hipócrita. Porque isso, também é impossível não ser. Isso é bom. É uma coisa boa de se verificar, né? Porque é né, aquela coisa do poema em linha reta, né? Tô farto de semideuses, né? Quer dizer, todo mundo, tudo certinho, todo mundo tem o discurso certo, os pensamentos corretos, ninguém fala nada muito fora da curva, ninguém se pronuncia sobre algo que seja muito diferente. E cada vez mais hoje, né? Eu acho que sim. E você acha que a literatura nacional acompanha isso? É isso que? Essa questão de ter que não contestar certas coisas? Eu acho que sim. Eu acho que é muito raro a gente encontrar um livro contemporâneo hoje em dia que trate de alguma questão que seja delicada de verdade. Eu acho que a gente pode encontrar questões que são delicadas por definição, né? Então você encontra livros que tratam de assuntos sensíveis, sei lá, um aborto, um estupro, uma morte de alguém, violência doméstica, esse tipo de coisa. São assuntos sensíveis em si, mas eu acho que você propor uma reflexão que se desvie da dicotomia daquilo que as pessoas consideram como certo e errado e que todo mundo meio que pactua em silêncio, eu acho que é algo difícil de você achar. Eu acho que tem os livros, eu acho que tem os autores. O difícil é ver se o mercado vai compactuar com isso, entendeu? Exato. E aí, de novo, essa coisa da lógica do mercado. É o capitalismo. Quer dizer, a literatura faz parte de um mercado. O mercado precisa vender os livros. O que vende não é o pensamento. O que vende hoje é um discurso e uma certa forma de fazer as coisas, mas principalmente o discurso. Então eu acho que se você tiver algum outro discurso, você vai ter que nadar umas braçadas a mais para você conseguir a mesma coisa que você conseguiria se você pudesse aplicar a conformidade total da tua obra. E o que é acolhido geralmente é o que contesta aquilo que é conveniente de alguma forma, né? Não sei se você já assistiu Cidadão Ilustre, o filme Cidadão Ilustre. Do Prêmio Nobel argentino, sim. E aquele início, né, que ele fala sobre os prêmios, assim, eu acho muito interessante. O Cidadão Ilustre é essa... eu gosto muito desse filme, não estava associando o nome à história, porque ele é sobre um cara que ele volta para a cidade natal dele depois de ter ganhado as maiores honrarias de todos para receber uma homenagenzinha da prefeitura. E ele volta para lá como o escritor premiado, não sei o quê, e ele, para todo mundo ali daquela comunidade, é o menininho zambeta de sempre, assim, que saiu de lá e voltou, mas... E o mais interessante é que ele decide voltar lá. Ele tinha vários outros convites para ir para vários outros lugares, mas para a cidadezinha ele quer ir. Então, mas é porque ele quer o reconhecimento, né? Ele quer o reconhecimento dessas pessoas que nunca reconheceram ele. Quer dizer, o mundo inteiro já me reconheceu, falta essas pessoas que nunca me reconheceram de verdade. Assim, só que quando você assume uma persona pública, enfim, você tem a capacidade de se reinventar. Só que para essas pessoas que te conhecem desde sempre, essa possibilidade vai ser negada. Você não vai poder se reinventar diante dos olhos delas, porque todo mundo conhece você já e sabe que você, né, não é em grande parte assim. Sim, né? A aura, né, de semideus se esvai, né? Exato. E o discurso do início desse filme é muito bom, porque ele fala exatamente que, bom, se estão me dando aqui o prêmio Nobel, então é porque esperam de mim algo que eu estou entregando, então eu não posso ser um bom artista. Então é maravilhoso. Exatamente isso. E eu queria entender
se você costuma ter, agora falando mais de inconsciente, né? Se você costuma ter sonhos e pesadelos e se isso tá no que você escreve, porque você também é escritor, né, Yuri? Olha, O inconsciente entra de alguma forma? eu acho que consciente sim, eu acho que consciente, né, entra em tudo que todo mundo faz, assim, Mas de né? uma maneira que você consiga enxergar? Posteriormente a gente enxerga uma coisa ou outra, assim. Os sonhos eu ainda não coloquei nada, mas eu tenho sonhos interessantes. Eu tenho... os meus sonhos, eles são bem férteis, assim, sabe? De elementos e reviravoltas e umas histórias bem malucas, assim. Eu gosto disso. E eu acho que isso é parte da forma como eu penso, assim, também. Eu gosto também de pensar em coisas um pouco mais incomuns ou bizarras, enfim, e me divertir com isso, né? Me divertir com essa, sei lá, uma vez eu sonhei que eu estava brigando com o Kimi Raikkonen, sabe o Kimi Raikkonen da Fórmula 1? Cara, acho que ele é Não é finlandês. Mika Raikkonen? Mika? Acho que é Mika. Deixa eu ver aqui. Pode ser Mika Raikkonen. Bom, Raikkonen é É porque finlandês. eu lembro desse nome, assim. Entendeu? Mas também assim, não tenho é certeza. o quanto esse cara não é importante na minha vida, assim, porque eu não assisto Fórmula 1, assim, eu não tenho uma ligação especial com Fórmula 1 de nenhuma forma, assim. Eu só lembro que ele estava meio que atrapalhando a corrida, acho que ele estava comprando algumas coisas, enfim, e eu por acaso tinha um Camaro amarelo, assim, e aí eu fui até o porta-mala do meu Camaro e tirei uma chave inglesa desse tamanho, assim, e espanquei o Mika, assim, com a chave inglesa, assim, respeita a Fórmula 1 raiz. Eu nunca me importei com Fórmula 1, assim, você respeita a Fórmula 1 raiz. E eu batendo nele com uma chave inglesa na cara dele, assim. Mas assim, o que isso é, não sei, né? Mas eu gosto de ter tido essa foi, pô, um negócio que não é da minha realidade, não conheço a pessoa, não conheço o esporte, mas aí eu sonho alguma coisa nessa história, eu acho divertidíssimo. Você sabe que eu tenho um anjo da guarda, que é o Dani Trejo, né? Sempre que alguma coisa vai acontecer na minha vida, vai mudar na minha vida, ele aparece no meu sonho pra me avisar das coisas. Eu sabia que eu já tive uns sonhos, eles não são premonitórios, mas eles são meio cifrados, assim. Uma vez teve uma época que eu trabalhava de dia e estudava à noite, e eu tirava um cochilo entre o final do trabalho e o começo da faculdade, num sofazinho do trabalho mesmo. E aí nesse cochilo eu sonhei que eu estava ali, assim, tipo, a uma quadra do meu trabalho, e tinha uma mulher, assim, com um sari indiano, mas uma mulher ocidental, assim, não, uma mulher não indiana, uma mulher branca, com um sari indiano e um neném naquelas tipóias de pano, assim, que eles fazem. Tipo os slings, né? Assim. Isso, né? Tipo um panão, assim, que você deixa a criança ali. E aí ela chegou assim e fez assim pra mim, e tinha 3 pontinhos assim na mão dela, e ela falou assim, então, eu vou aparecer para você em 5 sonhos e vou te dar 5 lições. E a primeira lição é essa. E daí ela falou uma frase assim do tipo, o caminho do rio é o mesmo caminho da carne. E daí foi isso. E daí acordei e tal, não entendi nada. E dali a umas 2 semanas eu sonhei com ela de novo, assim, no mesmo lugar. Brincando. E aí ela tava com uma mão assim, daí tinha 5 pontinhos assim, no formato de um pentagrama, ou de um hexágono, ou de um pentágono. E aí ela falou assim, então, você lembra de mim? Vim te dar a sua segunda lição. E a segunda lição é: não busque com fome a fruta perdida. E aí foi isso, eu acordei e depois nunca mais fui com ela. Ela ainda vai aparecer de novo, Yuri? Não sei. Yuri, eu não sei se você sabe, mas agora que você me contou desse sonho, que foi bem assustador, na verdade, eu quero ir pro lado das fobias. Eu tenho aqui a minha geladeira das fobias, sempre tem uma fobia aqui, então eu vou tirar e a gente vai falar sobre ela, tá bom?
Literofobia. Literofobia. Literofobia é fobia de letras, algo que a gente não poderia ter, não é mesmo? Fobia de letras. Isso existe mesmo? Existe. Tem gente que olha uma letra e... É. Mas as letras estão por todo quanto é lado. Pois é, já imaginou? A pessoa não pode aprender a ler. Mas como é que faz? As pessoas desenvolvem essa fobia antes ou depois de aprender a ler? Eu acho que tanto faz, assim, é uma coisa que pode acontecer, não existe regra, né? Não tem como saber. É mesmo? É. Literofobia. Mas é qualquer letra ou são letras específicas, assim? Eu tenho muito medo do O com trema do alemão, assim. Pode ser tanto um quanto o outro. De todas as letras ou de letras específicas? Ou de palavras, alguma coisa assim, entendeu? De palavras. Aí tem o medo de palavras longas, que é outra coisa. Mas como é que é esse medo? É um medo específico. paralisante? Porque fobia é um medo irracional, né? Sim. Então não é simplesmente um medo, assim. É Não é uma um coisa que a asco. pessoa não consegue lidar, não consegue viver, assim, bem com aquilo, né? Por exemplo, eu morro de medo de barata. Eu sinto uma barata aqui agora, eu vou embora, deixo o estúdio pra ela, falo, apresente o divã, porque eu não vou ficar aí, entendeu? Entendi. Eu não consigo viver. Fobia mesmo. E, anos de análise, nada me ajudou. Então... Poxa vida, eu sinto muito aí, se tem algum literofóbico aí assistindo a gente. Eu espero que dê tudo certo na sua vida. Interessante pensar se é só palavra escrita ou se a pessoa também não pode ouvir, né? Pois é, como é que funciona isso, né? Como é que é aquela parte do cérebro, a área de Wernicke, né, que transforma os sons em letras ou o contrário, enfim. A pessoa tem que ter algum bloqueio aí nessa área aí para não... A gente não poderia. Para não mexer, mas assim, incrível. Pô, tô com uma camisa com letreiros ainda assim assustadores, né? Tô com uma camisa do Lutem Karate Black Metal. Os literofóbicos não poderiam. Se bem que eu acho que isso seria mais fácil. Né? Que não dá pra ler direito. Não dá pra ler direito, aí tá ótimo. Black Metal não é Black Metal, tipo Death Metal, não sei direito, não conheço muito bem essas denominações. Mas ele sempre tem esses grafismos assim que eu acho que a graça do negócio é ser inelegível. Não é inelegível, ilegível. Ilegível. Nossa, também me deu um branco junto. E você tem alguma fobia? Fobia. Tipo, é um medo paralisante, emocional. Paralisante. Pô, eu não gosto de caramujo, cara. É sério? Mas assim, se eu vejo um caramujo assim, eu sinto um arrepio na minha espinha. Mas assim. até aqueles desse tamanho, assim? Principalmente esses. É mesmo? Deve ser coisa de criança isso, né? O que aconteceu? Você inalou quando você era criança? O que foi? Não, quando eu era criança, eu tive verme. E aí eu fiquei traumatizado com essa experiência. E aí eu nunca mais consegui olhar para qualquer coisa lesma e caracol. Principalmente, acho que o caracol tem um negócio que é mais chocante assim para mim, porque a casca dele, né, ou a casinha deles ali é dura e é mole ao mesmo tempo, assim, não é como se fosse, né, uma concha marinha, assim, né, uma coisa um pouco mais, pode ser uma coisa um pouco mais maleável, e aí isso se estende em menor grau para outros artrópodes aí, né, outros, como chama os caramujos? Gastrópodes. Então, né, moluscos de uma maneira geral. Assim, minhoca? Não, minhoca não. Minhoca é tranquilo. Pesquei muito com minhoca. É caramujo mesmo. Entendi. Assim, não sei o que é. Não tem medo de barata. Escargot, nem pensar. Nossa, jamais. Imagina comer escargot. Jamais. Eu já comi muita coisa nojenta na vida, agora escargot eu me recuso. Entendi. Não tem jeito. Mas assim, eu acho que também ficou um pouco mais leve na vida adulta, assim, sabe? Mas na infância, na adolescência, era um negócio assim, tipo, cara, assim, eu tô andando aqui no caminho, tem um caramujo ali, eu preciso fazer outra rota. É mesmo. É que nem eu com barata. Então, eu gosto muito de vinho, né? E uma vez eu fiz uma viagem de moto para o Uruguai, e entre Ponta del Este e Montevidéu, eu estava indo para Montevidéu,
Tem uma vinícola que eu gosto muito, que é a Bracco Bosca, que serve um taná muito bom. E, pô, uma moto pesada, nada propícia aí pro terreno. Cheguei no lugar, conversei com o sommelier, só tinha gente ali, eu quer tomar alguma coisa, quer um vinho? Pô, claro. Pegou um taná, abriu, a gente ficou conversando. Tava terminando a garrafa que eu percebi que ela não estava bebendo nada. E eu perguntei, você não vai beber? Ela falou assim, não vou beber não, porque amanhã é feriado no Uruguai, então hoje está todo mundo na rua bebendo, tem um monte de policial fazendo teste de bafômetro. E aí eu falei, meu Deus do céu, cara, eu fui com uma moto pesada, numa estrada de terra, anoitecendo num país que eu não conheço, rumo a Montevidéu, tendo na perspectiva um monte de policial fazendo teste de bafômetro. Eu pensei, é hoje que eu vou passar a noite numa cadeia uruguaia e conhecer o sistema carcerário estrangeiro. Tomara que seja melhor do que o do teu país. Não tinha nenhum policial, só um policial me parou dias depois. Na verdade, ele só queria ver minha moto. Consegui escapar. Como você vê o futuro da literatura contemporânea Olha, brasileira? eu vejo o futuro da literatura contemporânea como eu vejo o presente da literatura contemporânea. À mercê do mercado. E ao sabor das marés. E é engraçado, né? Porque você lê isso na aula de literatura na escola, e você fala assim, teve aqui o período parnasiano, que todo mundo ficava escrevendo uns poemas super rococó sobre vaso chinês e vaso grego e não sei o quê, e era só isso, assim. E você fica assim, mas como é que todo mundo daquela época escrevia isso, né? Você ficava pensando nisso, né, criança? Não tinha ninguém escrevendo nada de diferente, era essa, não? E a gente vê que é meio que é isso, assim, né? Que as pessoas escrevem e os livros eles se parecem muito, muito iguais, mas é muito também porque é o que o mercado pede, né? O Frank Zappa uma vez ele falou uma coisa muito interessante, assim, ele falou que quando a indústria fonográfica era dominada por uns magnatas velhacos de charuto na boca e que não entendiam nada de música, a música florescia, porque eles não faziam ideia do que podia vender ou não. Então, assim, saiu uma coisa tipo Frank Zappa, The Man from Utopia, Hot Rats, enfim, alguma coisa muito maluca, assim. E eles falaram assim, vamos publicar aí, vai. Às vezes, que, né? Vai que, né? E ele falou que a coisa começou a mudar quando esses caras do charuto deram lugar para um hippie que acha que entende de música, porque daí ele vai dizer para as pessoas o que vai vender e o que não vai vender. E daí esse cara ele não consegue admitir que uma coisa estranha possa ser vendável, por exemplo. Então, nossa, se não fosse eu tava ferrado. Mas, né, então assim, esse tipo de espaço vai rareando conforme as pessoas se acham mais entendidas do que é artístico ou não, ou que vai ser melhor respondido pelo mercado ou não, né? E eu acho que se você joga só no seguro, beleza, você vai conseguir manter uma operação que seja rentável, que vai dar retorno e tudo mais, e você mantém o seu negócio assim, porque afinal de contas é um negócio. Mas a chance de você descobrir alguma coisa que seja realmente disruptiva, que seja original, autêntica, confrontadora, isso aí vai ficar cada vez mais difícil. Porque isso não é da lógica do mercado. Né? Isso não é da lógica do mercado, isso é da lógica do artístico. Né? E aí, se você começa a tratar a literatura como um produto que vai ter que competir no mercado, não como um produto artístico, que vai competir num mundo estético, sensorial, que seja, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil da gente ver alguma coisa realmente afrontosa, autêntica, enfim, poderosa de verdade. Assim. Eu acho que a gente vai estar sempre lendo coisas que correspondem a algo que as pessoas sabem que elas querem ler, né? Como sei lá, escrita de novela, né? Esse tipo de coisa. Sim. Mas eu acho que hoje talvez tenha um pouco mais de espaço, pelo menos eu posso dizer pelo que eu escrevo pela Dark Side, né? Que vai para um lado que não é necessariamente o convencional, assim. O primeiro livro que eu escrevi há 13 anos
eu falei, bom, eu vou publicar independente, porque ninguém vai querer lançar esse livro, porque era um livro super fragmentado. Tinha página em branco. Imagina, ninguém ia. E aí eu publiquei, aí os blogueiros começaram a falar comigo, começaram a se interessar, e eu mandei para uma editora na época que falou, imagina, não tem como a gente publicar isso, não tem condições. Aí eu continuei lançando independente durante muitos anos, até que essa mesma editora, 10 anos depois, chegou para mim e falou, você não quer lançar um livro com a gente porque você escreve do jeito que você escreve? Então, assim, o fato de eu escrever do jeito que eu escrevo foi o que eles fizeram, foi o que fez com que eles viessem atrás de mim. Mas percebe que é um movimento posterior, né? Quer dizer, primeiro você teve que posterior, camelar para depois o mercado cooptar. Lógico. Né? Sim, então, assim, aí hoje eu tô na Dark Side, então assim, mas sei lá, a gente acaba chutando uma porta, abrindo uma porta aí, né? Você vê que, por exemplo, assim, essa coisa que a gente tem hoje na literatura contemporânea brasileira, de literatura que trate de identidades, né? Então, assim, o que é você ser uma mulher negra favelada e a sua realidade, não sei o que hoje é algo que é hegemônico na literatura brasileira, né? Para desbancar o reinado de anos assim de homens brancos publicitários que escreveram né, durante todo esse tempo. Para esse movimento acontecer, essa galera teve que camelar justamente no circuito independente, fazer feirinha, que compra meu livro aqui, não sei o que, e aí a hora que as editoras grandes perceberam que isso estava dando dinheiro, eles falaram assim, opa, então acho que agora a gente pode publicar isso. Mas assim, se ninguém mostrar o potencial econômico disso antes, é muito difícil que alguém compre. Né? Essa é a grande tristeza sobre a realidade das coisas como elas se colocam hoje em dia. Talvez a coisa estole e chegue no momento em que as pessoas falam, eu prefiro fazer outra coisa, porque o livro está tendo que competir com cada vez mais distrações, né? Com certeza. E a leitura vai acabar virando algo cada vez mais nichado de novo. Eu acho que ela está muito pop, mas eu acho que ela vai ceder para outros lugares, até porque eu percebi que com essa coisa do YouTube, né, que eu fiz o canal posteriormente, que eu acho que as pessoas tendem a hierarquizar menos as plataformas de acordo com o grau de importância. Então, assim, antigamente, se você queria pesquisar alguma coisa, você tinha que ir numa enciclopédia. Né? Talvez a gente tem a mesma idade quase, e a gente lembra dessa época em que a internet estava começando a se popularizar e a professora do colégio falou assim, não pode fazer o trabalho pesquisando na internet, você não pode fazer isso, tem que procurar em livro, não quero saber de internet, não pode fazer isso. E isso obviamente acabou, porque enfim, a internet, né, com todos os problemas dela... E agora é inteligência artificial, não pode fazer o trabalho com inteligência artificial. Mas enfim, essas coisas todas vão cair por terra. Mas eu acho que agora as pessoas não têm mais essa ideia arraigada de que se eu preciso pesquisar alguma coisa de verdade, eu preciso ir numa Barça da vida, eu posso pesquisar. Claro. Né? Então, e aí eu acho que isso vale para os livros também. Então, acho que se a pessoa quer ler um livro para se informar sobre alguma coisa, ou para ver uma história real, eu acho que se a Netflix lança um documentário, a pessoa acha que, ok, ela não está perdendo exatamente alguma coisa por não ler o livro e ver o documentário. Né? Eu acho que esse pensamento já não existe mais. E acho que isso vai ser um baque para o mercado do livro, entre tantos outros baques. Né? Enfim, já viu o BoJack Horseman? Já. Que o BoJack Horseman ele tem um editor que é um pinguim, né? De livro, que ele está sempre assim, com a luz sendo cortada, devendo dinheiro para alguém, não sei o que, assim, o BoJack ele transita ali naquele universo de Hollywood, com todo mundo ricaço, enfim, e o editor de livro, que é o cara que está tentando capitalizar em cima da fama dessas pessoas, o cara que está completamente ferrado na vida financeiramente, assim, ele está sempre com o prédio caindo aos pedaços, assim, a mesa tá bamba, a luz está cortada, enfim, né? Então acho que vai ser mais um entrave aí, assim. Mas assim, eu não acho que isso seja um pessimismo da minha parte.
talvez o pessimismo seja esse, de você ver que a lógica neoliberal vai cooptar tudo que você quiser propor, né? E, inclusive, se você quiser propor algo diferente, isso vai ser cooptado também, qualquer que seja a sua causa, a sua bandeira intelectual, aquilo pelo que você advoga nos seus livros, isso está fadado a virar uma hashtag e um bottom, e isso vai ser vendido. Né? E eu não sei se isso, na verdade, é a diminuição ou aumento da literatura, né? Aí fica aí o questionamento, porque eu não sei se de repente virar um bottom pode ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que as pessoas elas se sentem mais representadas quando vê um bottom, vê uma coisa que elas se identificam, mas... Sem falar bem do capitalismo, assim, mas entende? a coisa tá sempre enchendo o bolso de alguém, né? E nunca é o seu. Yuri, você já pensou em legado? Seja na literatura ou no seu canal? Você já pensou sobre isso? Não, na verdade não. Até acho muito louco as pessoas assim que fazem, não, eu vou fazer isso aqui porque quando eu morrer, não sei o que, e assim, pois é, né? Quem foi que eu vi uma vez dando uma entrevista? Acho que não foi o Paul Preciado, mas foi algum intelectual dos movimentos transexuais, enfim. E ele falou uma coisa assim, cara, a única luta, porque os transexuais eles são acusados de estarem lutando contra a biologia. E ele falou assim, cara, a única luta de verdade contra a biologia é contra a morte. E as pessoas, elas compram coisas caras e bonitas, não sei o que, na esperança de driblar o fato de que elas vão morrer. Né? Assim, se eu comprar isso aqui, eu vou me eternizar, eu vou, né? Eu vou me realizar como pessoa e isso vai tirar o horizonte da morte da minha frente. Então, me parece isso, assim, eu acho que a pessoa que está pensando numa posteridade, ela não está entendendo direito o que é a morte, eu acho. Assim, acho que a pessoa... E o que é, então? Oi? O que é a morte, então? Acho que a morte para o indivíduo é absolutamente o desaparecimento de tudo, a escuridão completa e qualquer vaidade, qualquer veleidade que você tenha com relação ao que acontece depois que você morre, não te diz muito respeito, né? Acho que pode dizer respeito, sei lá, se você morre, você tem uma família, a sua família tem que cuidar da sua imagem de alguma forma, né? Por exemplo, você sabe que o David Carradine, que era o Bill do Kill Bill, né? Aquele ator, ele morreu enforcado num quarto, acho que na Tailândia, por autoasfixia erótica. Né? O vocalista do Inexus também, né? Também. Então, assim, autoasfixia erótica é um negócio que destrói o seu legado. Né? Porque como é que você morreu numa manobra dessas? Né? E aí o que acontece é que eu, assim, não sei, né? Igual o Deltan Dallagnol naquele PowerPoint do Lula, ela falou uma vez assim, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções de que toda vez que alguém morre enforcado num quarto de hotel e falam que é suicídio, eu acho que na verdade é isso. Mas as pessoas não querem divulgar isso porque isso é um negócio que destrói a imagem que a pessoa tem de pessoa pública. Ao passo que o suicídio dá uma tridimensionalidade enorme para a personalidade da pessoa. Nossa, a pessoa era atormentada, a gente não sabia, que coisa mais impressionante, né? Enfim. E aí as pessoas... Interessante isso que você falou, porque é como se tirasse a responsabilidade, né? Assim, de alguma maneira. Né? Vai fazer que a pessoa não morreu no acidente de percurso, a pessoa morreu... foi um sofrimento, a pessoa estava sofrendo e ninguém percebeu. Exato, né? Exato. Então aí as pessoas correm para dar entrevistas e falar, poxa vida, mas eu sempre percebi que ele era uma pessoa meio depressiva, ele parecia que estava bem, mas na verdade ele estava mal. E fala umas coisas assim. E você, nossa, mas ele parecia tão bem. Pois é, mas ele tem uma escuridão que ninguém sabe e tudo mais. Então é isso, assim, pensar em legado, eu acho que o melhor legado que você pode pensar em ter é primeiro viver uma vida rica de sentidos para você, né? Com aquilo que faça sentido para você, com aquilo que
que enriqueça a sua experiência. Acho que é bom você, enfim, né, não causar destruição no mundo, né, a não ser a destruição construtiva, né, aquela coisa meio de Shiva, assim, que você pode destruir para construir de novo, né, acabar com com velhas ideias, com velhos sistemas para fazer algo novo. Você vê que também é impossível, a gente sempre destrói, né? Oi? A gente sempre destrói. Não, acho que a gente enfim, destrói várias coisas ao longo da vida, mas eu mesmo destruí, sei lá, uma moto minha. Isso pode acontecer. Mas era uma moto linda, assim. Hoje ela não existe mais no mundo, assim, pensar nisso, mas fui eu que destruí essa moto. Que pecado, né? É uma moto maravilhosa. Bom, né? Mas eu acho... Tanto melhor do que quando a gente destrói pessoas, né? Mas eu acho que é isso, assim, tenta não ser tão mal e faça alguma coisa que faz sentido para você. E que te deixa feliz, né? Porque eu acho que isso se você pode pensar em legado da sua existência, assim, eu acho que você pode pensar no que você pode inspirar em outras pessoas, né? Por exemplo, ela está falando da literatura do Bukowski lá. O Flock fez essa banda lá do Jason, que foi uma banda que me fez querer procurar livros. E eu acho que hoje eu sou um leitor, que é uma construção coletiva, parte da minha mãe que eu falei, por parte disso, mas assim, por inspirações externas, né? E aí o que eu fiz com o Livrada, indiquei um monte de livros para as pessoas, fiz elas pensarem em outras coisas, etc. É algo que o Flock, por exemplo, não tá pensando, assim, eu vou fazer essas letras aqui, porque daí alguém vai vir e vai fazer um canal no YouTube. Não tem nem como a gente imaginar, né? Não tem nem como a gente imaginar, porque também não tem como a gente controlar como as pessoas vão receber aquilo que a gente faz, né? Yuri, e final triunfal? Uma pergunta que eu sempre faço aqui é: qual seria o seu final triunfal? É uma questão muito aberta essa, né? Não tem o que ser o final do quê, né? O final da vida, o final da carreira, o final, né, não sei. Eu sempre falo para entender como quiser, assim. Geralmente as pessoas falam o final da vida mesmo. Final da vida, né? O triunfo também é uma questão difícil de você... Eu mesmo também nunca pensei muito, assim, tipo, em suceder, em triunfar, né? Eu acho que a vida como eu conduzo ela hoje, eu acho que ela é um equilíbrio entre vivências e erudição. Então, assim, você tem que ter experiências legais no mundo e você tem que conhecer as coisas. Então, assim, ler livros, ver filmes, ouvir música e sair lá fora também. Né? Então, eu acho que isso é parte do que faz sentido para mim. E eu acho que se eu passar uma vida... Pô, você sabe o Robert Capa, né, que é um fotógrafo de guerra, né? O cara teve uma vida inacreditável. Contou muita mentira também, mas teve uma vida inacreditável mesmo assim. Eu acho que se eu tiver uma vida que seja rica de experiências, rica de leitura, e que eu possa chegar ao final dela conhecendo melhor como as coisas funcionam, conhecendo mais o mundo que me cerca, e tendo visto e visitado e ouvido e saboreado as coisas que o mundo tem, eu acho que isso é um triunfo para mim, assim. Mais do que ser reconhecido, mais do que ser amado, ou, né, essas coisas que as pessoas buscam geralmente e que a gente sempre busca. Não estou dizendo que eu não busque isso, mas eu acho que o mais importante para mim é isso, assim, é fazer uma vida que eu possa considerar como rica. Yuri, eu quero que você deixe o seu contato, como que as pessoas podem te achar? As pessoas podem me achar no Instagram, né, @bloglivrada, no YouTube, também Vlog Livrada, e no meu e-mail, que é bloglivrada@gmail.com. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Fim da nossa sessão.